Olá, meus amados irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas vocês vão estar vendo esse vídeo aí. Hoje é sábado, eu estou gravando esse vídeo agora à noite, né? Era para eu ter feito o dia, durante o dia, mas enfim, eu estava estudando aí uns outros contextos, e aqui estou eu para trazer mais uma vez o estudo da Trindade. A gente agora vai para a quarta lição da Trindade. A doutrina da Trindade, ela é bíblica, sim ou não? Isso aí a Bíblia vai responder para a gente, né? Essa doutrina, ela é muito importante a gente saber a respeito dela. A gente já fez a primeira lição, fez a segunda lição, fez a terceira lição, agora a gente vai para a quarta lição. São 16 lições, vale muito a pena acompanhar esse estudo maravilhoso. Você que é trinitariano, você que crê em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, vale muito a pena você ficar aí, você assistir. Você que não é trinitariano, você que acredita só na divindade, acredita em Deus e o Filho de Deus, que é Jesus Cristo, vale muito a pena você também ficar aí para você acompanhar esse estudo. É maravilhoso para você aprimorar mais seus conhecimentos. Esse estudo ele traz várias passagens bíblicas, perguntas e indagações excelentes. Então aconselho você a ficar aí nesse estudo, irmão, de coração. E você que é trinitariano também, acompanhe esse estudo, é maravilhoso. Não te custa nada você assistir, perder aí 40, 50 minutos no seu tempo e você assistir e deixa Deus falar o teu coração. Essa doutrina, vale muito a pena a gente saber a respeito dessa doutrina. Por que vale? Porque diz respeito à adoração. A luta entre Cristo e Satanás, desde o princípio, é em torno de adoração. A quem o homem adora, né? Então, quando diz respeito à divindade, a Deus, a Cristo diretamente, então a gente tem que saber, né, a verdade, porque no fim das contas, a gente tem que saber se a gente está prestando nosso culto, nossa adoração ao Deus bíblico ou não. Mateus 24 vem relatar que, logo no comecinho do livro, se você abrir sua Bíblia aí, Mateus 24, vem relatar que no final o engano seria muito grande. E se possível for, enganariam até os escolhidos. Então, por favor, irmão, abre teu coração, fica aí no vídeo, acompanha e deixa Deus falar. Amém? Então, dito isso, vamos para o estudo. Bom, vamos lá, meus amados irmãos. Aqui estamos nós, dentro do estudo, com a graça do nosso Deus, né? Deixa eu puxar aqui um pouco para não refletir tanto. Mas, enfim, quero agradecer a todos aí que vai acompanhar o estudo maravilhoso. Estamos aqui na quarta lição, muito bom, muito edificante, perguntas maravilhosas. Feito, eu já disse, vou dizer de novo, você que é trinitariano, fica aí, acompanha nosso estudo. Você que crê na Trindade, que crê em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, fica aí. Você que crê na divindade também, fica aí, acompanha nosso estudo. E vamos lá. Série de estudo, Vida Eterna, lição 4. A gente já fez a primeira, a segunda e a terceira. E agora vai para a quarta. Convido você que está assistindo essa quarta lição, se você não assistiu ainda as outras duas lições, eu convido você, as outras 3 lições, eu convido você a assistir a primeira lição, a segunda lição, a terceira lição e assistir essa, né? Mas você pode assistir essa e depois voltar para assistir as outras, ok? Então, irmãos, deixa eu puxar mais para cá, pronto, é isso. Então, irmãos, é muito bom, muito edificante e vai ajudar muito. Então, desde quando, quarta lição, lição 4, desde quando Deus tem um filho? Isso é uma pergunta. Desde quando Deus tem um filho, né? Para os trinitarianos, ou seja, para as pessoas que creem em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, acredita que Deus não tem um filho, que Jesus Cristo ele só assumiu o papel de filho quando ele veio à Terra,
quando ele veio à Terra, que ele assumiu o papel de filho, mas Deus, Jesus Cristo, sempre existiu e ele não é filho de Deus literalmente no céu. Então quem crê na Trindade nega que Jesus é o... Quem crê na Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nega que Jesus Cristo é o Filho literal de Deus no céu. E isso é muito perigoso. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, te damos graça e louvores pelo que o Senhor é. Pedimos-te que nos envie o teu Espírito Santo para nos iluminar, nos dar discernimento e conhecimento de tua palavra. Em nome de teu Filho Jesus. Amém. E aí a gente começa. Introdução. Introdução. Jesus teve uma origem? Isso é uma pergunta. Jesus teve uma origem? Quando o divino Filho de Deus nasceu, quando foi que ele nasceu? Ele é verdadeiramente, literalmente filho? Isso é uma pergunta. Ou ele tem apenas o título de filho de Deus? Isso é uma pergunta. São perguntas, né? Existe verdadeiramente um pai e um filho? Um filho celestial. Existe um pai e um filho celestial? Isso é uma pergunta. Ou um Deus tem o Deus, ou um Deus tem o título. Faz fusão de pai e outra, Deus tem o título, função de filho. Ou seja, Deus, ele tem uma função uma vez que ele faz o papel de pai e outra vez faz o papel de filho. Isso é a pergunta que é feita, né? Por que, aí mais abaixo, né? Vão acompanhando aí, irmãos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. João 3,16. Né? João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Perguntas para reflexão. Perguntas para reflexão. Se não existe um filho, como poderia Deus dar seu filho? Isso é muito sério. E a pergunta muito boa. Se não existe um filho, como Deus poderia dar o filho? Porque na doutrina da Trindade não existe Deus, não existe o filho literal no céu de Deus. Então, se ele não é Jesus Cristo não é o filho literal de Deus, então qual foi o filho que Deus deu? Agora, qual a origem de Deus? Pergunta 1, né? Qual a origem de Deus? Salmos 90, verso 2. Antes que os montes nascessem, ou que formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Isso aqui está falando do Pai, né? De eternidade em eternidade, tu és Deus. 2. Qual a origem do divino Filho de Deus de agora? De eternidade em eternidade, tu és. No caso, Deus, né? E o Filho de Deus? Vamos ver, né? Pergunta 2. Qual a origem do divino Filho de Deus? E aí vem Miqueias 5, verso 2, vai dizer: mas tu, Belém, Efrata, né? Posto que pequena entre milhares de Juda, de ti me nascerá aquele que há de reinar em Israel, e cuja origem são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Miqueias 5, verso 2. Nota. A Bíblia não fala que o Pai tem uma origem, porém, em relação ao Filho, diz que suas origens são nos tempos antigos, nos dias da eternidade. Então, aqui já mostra que
a origem do filho. Vamos continuar. 3. O que diz o apóstolo em relação ao divino Filho de Deus? O que é que diz? Hebreus 1, verso 5. Pois a qual dos anjos disse, jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Muito bom. Nota, a palavra gerar, traduzida para... A palavra grega traduzida para gerar é gernão, né? Algo desse tipo aí. Genão, que quer dizer gerar, trazer à existência, fazer nascer. É também ela a utilizada em Mateus 1, quando fala da genealogia de Jesus. Entendeu? A palavra gerada quer dizer trazer à existência, fazer nascer. Ou seja, quando Cristo fala lá em Provérbios 8, que foi gerado do Pai, que foi gerado, ele quis dizer que o Pai trouxe ele à existência. Isso é muito claro para quem crê na divindade, né? Mas já fica difícil para quem defende a Trindade, que defende que Jesus Cristo não é o Filho literal de Deus. E aí se torna um problema, porque para explicar Provérbios 8 fica difícil. 4. Como se originou o Filho de Deus? E agora? Como se originou o Filho de Deus? Vamos ver. E aí bateu no que eu falei, ó, Provérbios 8. Provérbios 8, eu amo essa passagem bíblica, porque não tem como fugir dela. Não tem como. Provérbios 8, do 22 ao 26. Do 22 ao 26. Antes de haver abismo, fui gerada. Olha. Antes de haver abismo, aí Cristo foi gerada. Antes que, a palavra gerada, porque aqui ele está se referindo à sabedoria. Mas vai ler o capítulo completo e você vai entender. Por isso que tem aqui gerada. Antes de haver abismo, fui gerada. Antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros, eu nasci. Jesus Cristo diz que antes de haver abismo, a terra, o céu, tudo, antes de haver outeiro, ele fala, eu nasci, eu vim à existência. É bem interessante isso. Eu nasci. Quando ele ainda não tinha feito nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele ainda não tinha feito nem sequer o princípio do pó do mundo, eu nasci. Eu sou primeiro do que todos vocês. É porque, na realidade, se a gente parar para analisar, a existência de Cristo, ela é tão distante do nosso tempo, tão distante, é porque a Terra está completando 6.000 anos, e é 6.000 anos de pecado. Só que a Terra, ela já foi assim, que o ser humano foi feito há 6.000 anos, mas a Terra pode ser que já existia há muito tempo, né? Pois ela só não tinha forma, era vazia, igual no Gênesis. No princípio criou Deus, os céus e a terra. Ela era sem forma e vazia. Então a Terra pode já ter sido criada há um bom tempo, mas a humanidade tem 6.000 anos. Mas enfim, está completando 6.000 anos. Isso é um outro tema. O que eu quero dizer é que o nascimento de Cristo, Cristo é gerado do Pai há tanto tempo atrás que para a gente é infinito. Porque Deus não é preso ao tempo, feito a gente. Mas isso é tão distante da formação da Terra, do ser humano, que para o ser humano é como se ele nunca tivesse nascido. Muitos negam isso, óbvio. Então, Provérbios vem dizer isso aí, que antes de haver outeiros, ele foi gerado, e vem dizer que antes de haver outeiro, eu nasci. E aí vai ser citada a passagem de Hebreu mais uma vez. Pois a qual dos anjos disse, jamais tu és meu filho, eu hoje te gerei. Lembra? Provérbios 8 em cima. Antes de haver abismo, fui gerada. Antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros, eu nasci. Aí quando você vai para baixo, para Hebreus 1,5, vai dizer, pois qual dos anjos disse, jamais tu és meu filho, eu hoje te gerei.
Porque os anjos foram criados, criaturas, igual eu e você, criados. Cristo não. Cristo é o único que foi gerado direto no peito do Pai. Mas enfim, vamos continuar. 5. Quem é a sabedoria de Deus? Descrito em Provérbios aí. Quem é a sabedoria de Deus? Mas, aí vai citar 1 Coríntios, capítulo 1, verso 24. E aí vai dizer, leia ainda o verso 30 e 1 Coríntios 2, verso 6 a 8. Então vai dizer assim, ó. Mas para os que são chamados, tanto judeu como grego, Cristo pode de Deus e sabedoria de Deus. Acho que tem uma letrinha aqui com falha, que esse estudo às vezes vem uma letrinha com falha, irmão. Mas é só corrigir aí. Olhem nas suas Bíblias, né? Então, Cristo é a sabedoria. Mas para os que são chamados, tanto judeus como grego, Cristo pode ser, tem uma letra errada mesmo, de Deus, e a sabedoria de Deus. Então, é só conferir nas suas Bíblias aí, ó. 1 Coríntios 1, capítulo 1, verso 24. E leia ainda o verso 30. E 1 Coríntios 2, verso 6 a 8. E aí vai ser corrigido na Bíblia de vocês. É porque quando eu faço a cópia aqui do estudo, às vezes acontece isso. Então vamos continuando. Nota. Em Provérbios 8, 22 ao 36, Deus utiliza uma alegoria para falar de sua sabedoria. A sabedoria de Deus, nesse contexto, é o divino Filho de Deus. Leia o verso do 22 ao 36 e perceba que Deus fala de seu Filho. Ele estava com Deus antes de todas as coisas. Na eternidade, no princípio, foi ele gerado. Esse estudo é maravilhoso, irmão. Sinceramente, maravilhoso. Vale muito a pena. Porque você pega todas as passagens bíblicas, vai ler texto de contexto, e se você fizer isso em oração, Deus vai lhe revelar a verdade. Você não vai ser enganado. E agora? 6. O filho saiu do pai? Pergunta. Ele nasceu de Deus? Pergunta. Mais para baixo. Vai citar João 17:8. Porque lhe dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. O próprio Jesus falando. Agora, para os trinitarianos, não. Porque os trinitarianos não crê que Jesus Cristo é o Filho literal de Deus, não crê que ele foi gerado do próprio Pai. Ele está falando isso. Porque lhe dei as palavras que tu me deste. O Pai deu. E eles as receberam. Eu recebi, porque eu creio que ele realmente saiu do Pai. Que ele foi gerado do Pai. Você que é trinitariano, defende a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, você nega que Jesus é o Filho literal de Deus, você não está acreditando nessas palavras de Jesus, em João 17:8. E tem verdadeiramente conhecido que saí de ti. Eu creio que Jesus Cristo saiu de Deus. Vocês não. Trinitariano, né? Vocês não. E creram que me enviaste. Pesado isso, irmão. Pesado. Vamos ler. 1 João 5,18 vai dizer: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, antes o guarda aquele. Jesus que nasceu de Deus. Jesus nasceu de quem, irmão? Tá falando aí, João. Nasceu de Deus. E o maligno não lhe toca. Isso é muito forte, irmão. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Antes, o guarda aquele Jesus que nasceu de Deus, trinitariano, nasceu de Deus,
trinitariano nasceu, foi gerado de Deus. Deixa a Bíblia só se interpretar. A doutrina da Trindade, ela pertence à Igreja Católica. E ela é um culto diretamente a Tammuz, Deus Sol, Ísis e toda essa coisa aí. Vamos continuar. Sabemos que os filhos de Deus não continuam pecando porque o Filho de Deus, mais uma vez, Filho de Deus, os guarda. E o diabo não pode tocar neles. 1 João 5,18. Na Bíblia, na linguagem de hoje. 7. Jesus, antes de se esvaziar e vir à terra como homem, tinha a forma de quem no céu? Antes dele se esvaziar e vir à terra como homem, ele tinha a forma de quem no céu? Vamos ver. Pois ele, Filipenses 2,6, pois ele, substituído em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Pois ele, pois ele, quem? Jesus Cristo, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Jesus nunca se julgou ser igual a Deus, ou seja, o querer usurpar o lugar do Pai. Nunca. Ele sempre, na terra, quando ele esteve aqui, todas as suas pregações, ele sempre colocou o Pai, ele mesmo diz, o Pai é maior do que eu. Ele sempre colocou o Pai em outro patamar e sempre abaixo do Pai. Ele nunca quis. Mas para o trinitariano, não. Ele é Deus igual o Pai tem o mesmo poder que ele tem o mesmo poder que o Pai, o Deus Espírito Santo tem o mesmo poder que o Pai, tem o mesmo poder que o Filho, é um trio celestial, são 3 deuses e é aquela confusão. Ele, Jesus, sempre teve a mesma natureza de Deus, mas não insistiu em ser igual a Deus. Mesmo com a mesma natureza de Deus, ele não insistiu, porque ele sempre soube que ele é filho, que ele é gerado e que o Pai é o Pai, é maior do que ele. Então, vamos continuando. Nota, o Filho, por ter sido gerado de Deus, por ser filho de Deus, tinha a mesma natureza de Deus. Nesse sentido, ele era igual ao Altíssimo. O Filho herdou a divindade de seu Pai. Portanto, ele é tão divino quanto Deus. Verdade. O Pai, ele não usurpou, roubou a natureza. Ele não usurpou, não roubou a natureza divina, pois ele herdou do Pai quando nasceu. Diferente de Lúcifer, que quis ser semelhante ao Altíssimo por usurpação. Isso você vai encontrar em Isaías 14, verso 13 a 14. É só você conferir aí. Então, vocês entenderam, irmão? Muito bom essa nota aí. Essa nota porque diz isso. Nota, o Filho, por ter sido gerado de Deus, por ser filho de Deus, tinha a mesma natureza de Deus. Nesse sentido, ele era igual ao Altíssimo. O Filho herdou a divindade de seu Pai. Portanto, ele é tão divino quanto Deus, o Pai. Ele não usurpou, roubou a natureza. Ele não usurpou e nem roubou a natureza divina, pois ele herdou do Pai quando nasceu. Diferente de Lúcifer. Né? Que em Isaías 14, verso 3 a 14, que quis ser semelhante ao Altíssimo por usurpação. Muito bom. 7. Por quem o Pai jurou. 7. Por quem o Pai jurou. Vamos ver. Hebreus 6,13. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão,
visto que não tinha outro maior por quem jurar, jurou por si mesmo. Então, quando ele fez a promessa a Abraão, não tendo outro por quem jurar, jurou por si mesmo. Vamos continuando aqui. Está em Hebreus 6,13. Por quem o filho jurou? A gente já viu por quem Deus jurou. Jurou por si mesmo, porque não tinha ninguém maior que ele. E agora, por quem o filho jurou? E houve um homem vestido de linho, quando levantou ao céu a mão direita e a mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente. Quem era o homem de linho? Jesus Cristo. Ele levantou as mãos para o céu e jurou a quem? Ele não jurou por ele mesmo, porque tinha um maior que ele. Ele jurou pelo aquele que vive eternamente. Quem? O Pai. Isso está em Daniel 12, verso 7. Agora, compare Daniel 10, de 1 a 5, com Apocalipse 1, 13 a 15. E veja que o homem vestido de linho é o Filho de Deus. Isso é maravilhoso, esse estudo, irmão. Maravilhoso. Reflita. Deus não tem ninguém acima dele. Então jurou por si mesmo. Porém, o Filho de Deus jurou por aquele que vive eternamente. Ou seja, por aquele que estava acima dele. Que foi aquilo que eu falei, no caso, o Pai. Ele jurou por seu Pai e seu Deus. E é isso que ele tem. Jesus com o Pai. Lembra quando ele diz para a mulher? Vai a meus irmãos e diz que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Muito bom essa reflexão. Reflitam, irmão, nisso. 9. Na criação, quem estava com Deus? Provérbios 8, 27 ao 30. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o círculo sobre a face do abismo, então eu estava ao seu lado como arquiteto, e era cada dia as suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo. Eu só vejo 2 aqui na criação. Ele só descreve 2. Mas aí os trinitarianos pegam aquele versículo lá de Gênesis, façamos o homem à nossa imagem, e diz que é 3, sustenta que é 3 de todo jeito, porque quando ele diz façamos, ele está olhando para o Pai e diz, olha, façamos o homem, façamos o homem à nossa imagem, a minha imagem, a tua imagem. Um olhando para o filho e falando, simples assim, mas enfim. Mas aí você vê, né? Quando ele preparava, isso está em Provérbios 8, do 27 ao 30, quando ele preparava os céus, aí estava eu, Cristo diz, aí estava eu com ele. Quando traçava um círculo sobre a face do abismo, eu estava ao seu lado como arquiteto. Cristo era arquiteto. E eu que trabalho em obra, o que é que o arquiteto faz? O arquiteto desenha. Então o arquiteto ele não faz a obra, ele desenha a obra como ele quer. Era como se ele dissesse assim, pai, eu quero árvores, e o pai, árvores faz. Eu quero que exista muita água, o pai vai lá e faz. Agora eu quero animais aí, o pai vai lá e estende a mão e faz. Eu quero o ser humano para tomar conta de tudo, e aí o pai vai lá e faz. Então é dessa forma, irmão. Cristo é arquiteto, ele desenha e o pai realiza, é assim que funciona. Eu sei que é difícil para muitos pensar dessa forma, mas é só a gente deixar a Bíblia falar. Ela própria diz que ele era arquiteto. Pesquisem aí o que é que o arquiteto faz e vocês vão entender qual é a função do arquiteto. Mas vamos continuar. Provérbios 30, verso 4. Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Isso é uma pergunta. Quem encerrou os ventos
nos seus punhos? Quem amarrou as águas no seu manto? É uma pergunta. Quem estabeleceu todas essas extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome de seu filho? Provérbios 30, verso 4. Muito bom. 10. Deus criou todas as coisas através de quem? Ou por quê? Ou por quem? A gente já sabe que é Cristo, né? Mas vamos ler. Hebreus 1, 1 a 2. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes nesses últimos dias, a nós nos fala. Desculpa, irmãos. Deixa eu repetir aqui, porque hoje eu também estou com a cabeça cheia. Mas esse estudo precisa ser passado para que pessoas venham abrir os olhos. Enfim. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes nesses últimos dias, a nós nos fala pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por quem fez também o mundo. Então, a resposta acima está respondida aí, em Hebreus 1 a 2. Deus criou todas as coisas através de quem e por quem? Cristo. 11. O que o Filho de Deus tinha antes que houvesse mundo? O que ele tinha antes que houvesse mundo? Vamos ver. João 17,5 vai responder. Agora, pois, glorifica-me, tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Muito bom. João 17,5. João 17,24. Pois, Pai, desejo que, onde eu estou, estejais comigo também, aqueles que me tens dado, para verem a minha glória, a qual me deste, pois que me amaste antes da fundação do mundo. Muito bom. Hebreus 17:24. João 5:44 vai dizer o quê? Como podeis crer, vós, que recebeis glória uns dos outros, e não buscai a glória que vem do único Deus? A glória de quem? Vem de quem? Do único Deus. Quem é esse Deus? O Pai. Quem é o Pai? O meu Deus e o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Para o trinitariano, eu não sei se... Eu tenho quase certeza que não é assim, mas que Deus ilumine a mente de todos. Perguntas para reflexão. A glória que o Filho possuía antes que o mundo existisse vem de quem? Irmãos, se sair alguma zoada de som aí, alguma coisa, irmãos, não liguem não. Felizmente, eu queria passar muito esse estudo e existem alguns vizinhos que final de semana assim ligam o som. Estou tentando aqui ficar um pouco longe do barulho, mas pode ser que saia algum barulhinho lá no final aí. Mas foque no conteúdo, que é edificante. Perguntas para reflexão. A glória que o Filho possuía antes que o mundo existisse vem de quem? Vamos ver. 12. Além de glória, o que o Pai concedeu também ao seu Filho. Vamos ver. João 5:27. O Pai tem vida em si mesmo, assim também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou em sua mão. João 3,35. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo o nome. Filipenses 2,9.
13. Qual nome Deus deu ao seu filho? João 17, 11 a 12. Pai Santo, guarda-os no teu nome, o qual me deste. Eu os guardava no teu nome que me deste. Muito bom. Isaías 9:6. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Não. Forte, Pai eterno, príncipe da paz. Isaías 9:6. O Pai deu esse nome a ele. E ele fala isso acima, né? Pai Santo, guarda-os no teu nome, o qual me deste. Eu os guardava no teu nome que me deste. E aí, você vem aqui, tem Isaías. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai eterno, príncipe da paz. Perguntas para reflexão. Vamos refletir agora. Quando eu afirmo que não existe um pai e um filho, estou negando o pai e o filho. Verdade, é isso que eu sempre digo para quem crê na Trindade. Quando eu nego que Jesus é o filho literal de Deus, eu estou negando tanto o pai como o filho. E isso é muito perigoso. Quando eu afirmo que não existe um pai e um filho, estou negando o pai e o filho. Leia 1 João 2:22. Deus concedeu ao seu filho o direito de ter vida em si mesmo. Deus, o Pai, deu ao seu filho um nome. Qual nome o Pai deu ao filho? O filho tinha a mesma natureza e essência de Deus. Conclusão. Deus, o eterno, o todo-poderoso, o imortal, o único, aquele que nunca foi visto, tem um filho gerado dele. No princípio, antes de todas as coisas, ele, por ser filho de Deus, ter nascido de Deus, possuía a mesma natureza de Deus. O Pai concedeu ao Filho glória, deu o direito de o Filho ter vida em si mesmo. Confiou também todas as coisas ao Filho e lhe deu um nome acima de todo nome. Próxima lição. Jesus, Deus, Filho ou Filho de Deus? E aí a gente termina por aqui hoje, irmão, essa lição. Quero agradecer a todos que ficaram até o fim dessa lição. Fica aí, assista a próxima lição, a quinta, vai vir a quinta, semana que vem, no sábado. Eu vou tentar gravar de dia, mas deu para entender aí o suficiente. Vai lá, assista o vídeo de novo, procura as passagens bíblicas, reflete no estudo. Próxima lição a gente vai ter Jesus, Deus, Filho ou Filho de Deus? Muito bom. Então, eu quero que vocês entendam uma coisa, porque minha Bíblia está distante. Em Mateus 24, quando Cristo diz assim, Cristo chega em Jerusalém e os discípulos perguntam para ele: mestre, vê que templo majestoso, e sai mostrando o templo de pedra, que é o que está acontecendo hoje, templos de pedra. E aí Cristo diz, na verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Templo de pedra, esses templos vão ser tudo derrubado, irmão, acabou. E aí, a passagem continua dizendo assim, Jesus ia se retirando do templo. Então, quando eu pego esse pedaço aqui, Jesus ia se retirando do templo. Jesus saiu desse meio. Então, aproximou-se dele os discípulos em particular e lhe perguntaram: mestre, conta-nos, dizem, quando acontecerão essas coisas? Que coisa? A destruição de Jerusalém que ele tinha falado. E o sinal, quando acontecerão essas coisas e qual o sinal da tua vinda? E ele diz, a primeira coisa que Jesus diz é: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, a muitos enganarão. Então, pessoas
as congregações, as religiões, elas estão decadentes, decaídas, ensinando heresias, mentira. O protestantismo hoje não é mais a mesma coisa do tempo de Lutero, não. Os reformadores esqueceram de reformar, os protestantes esqueceram de protestar. Hoje a igreja protestante deu a mão ao papado, ela está colada com Roma. E isso é perigoso, porque as mesmas doutrinas de Roma, ela está dentro do catolicismo, as mesmas doutrinas de Roma, que é o catolicismo, ela está dentro das igrejas protestantes. Hoje não se tem diferença entre as doutrinas que é pregada dentro do protestantismo e dentro do catolicismo. Se você prestar atenção, eu vou falar bem rápido aqui para encurtar o vídeo aqui e terminar, mas se você prestar atenção, irmãos, qual é a diferença que tem entre o católico hoje e o protestante? Nenhum. Por quê? O católico acredita que o domingo é o dia do Senhor, mesmo não tendo base bíblica para isso. O protestante também acredita que o domingo é o dia do Senhor, mesmo não tendo base bíblica para isso. O católico acredita que acredita na Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, até porque essa doutrina vieram deles mesmo. O protestante acredita da mesma forma, mesmo não tendo base bíblica para isso. Existe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mesmo a Bíblia dizendo que não existe, não tem trio celeste, mesmo a Bíblia afirmando que não tem a palavra Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, mesmo a Bíblia afirmando não tem na Bíblia Trindade, a palavra Trindade, Deus triuno, não tem nada disso na Bíblia, mas mesmo assim os protestantes acreditam. Então, o católico acredita na imortalidade da alma, que a alma é imortal, você morre agora, já vai para o céu e tal. Então, para que Jesus precisaria voltar, se o cara já vai para o céu? Ah, não, o cara está no céu, no dia da ressurreição o cara vai ter que sair do cantinho dele, vir, encarnar em um corpo e tal. Então, é insano, são coisas para um próximo estudo. Mas o católico crê nisso, é deles que vieram essa doutrina. E ele acredita, o protestantismo também. Então, se você parar para raciocinar, e fora as outras coisas que não me lembro bem aqui, mas se você parar para raciocinar, as doutrinas que vêm de Roma está tudo dentro do protestantismo apostatado. E no final das contas, irmãos, se você não pegar a sua Bíblia para ler, pensar, meditar, pedir orientação a Deus, você vai ser enganado, meu querido. Na realidade, você vai ser enganado não, você já está enganado. Esqueça religião, esqueça CNPJ de igreja, esqueça tudo isso. Pegue a Bíblia, ajoelhe-se, ore e peça orientação a Deus. Que Deus te abençoe. Louvado seja Deus pela sua vida, sua casa e sua família. E aí, até o próximo estudo.